Vamos abrir aí em 1 Reis 22, a partir do verso 29. A morte de Acabe. 1 Reis 22, 29. Todos acharam? A morte de Acabe. Diz assim: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Verso 30. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria deu ordens aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o seu arco ao acaso, atirou ao acaso, e feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, porém, seguraram-no de pé no carro, defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Verso 38. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, a casa de marfim que construiu, a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Aí está registrado o episódio da morte do rei Acabe. O rei Acabe foi um dos piores reis que já existiu em Israel. Você vai estudar a história dos reis de Israel, você vai observar que existem muitos reis que, na verdade, a grande maioria deles, a grande maioria dos reis, eles foram, a Bíblia diz assim, foram maus perante o Senhor. Mas só que Acabe, ele foi tão mau que ele se tornou uma referência para esses outros reis. Quando a Bíblia queria dizer assim que um rei foi ruim, aí ele usava como referência Acabe. Mas ele foi tão ruim, não se apartou dos caminhos das obras de Acabe. Acabe, ele era o rei de Israel. Israel era ao norte. Judá ficava ao sul. Israel era para ser uma única nação, mas estava dividida. Por que estava dividida? Desde o período de Davi, que havia uma divisão. Por exemplo, havia Benjamim, a tribo de Benjamim, e outras tribos que eram da família de Saul. E havia Judá, que era de onde vinha Davi. Então, quando Davi assumiu o reinado, havia essa divisão, entendeu? Ele ficou ali em Hebrom e Israel ficou sendo comandado pelo outro filho de Saul, sob o comando de um capitão chamado Abner. Aí depois da morte desse filho de Saul, aí Abner veio fazer aliança com Davi, e eu acredito que foi por causa da bênção de Deus que Davi conseguiu unificar os dois reinos. E eles, naquela época de Davi e na época de Salomão, seu filho, Israel estava unido. Era uma só nação. E na época do rei Salomão foi o período mais próspero de Israel. Eles passaram muitos anos vivendo na fartura. Diz que a prata era como as pedras nas ruas de Jerusalém no tempo de Salomão. Tanta riqueza que tinha. Ele mandava ir buscar ouro de navio, trazia. O templo de Deus que ele construiu era um negócio extraordinário, todo de ouro. Os utensílios que tinha no templo era maravilha, uma maravilha de se ver, e era cheia de glória aquela casa.
Só que depois que Salomão obteve toda aquela glória, ele se corrompeu, porque ele fez aliança com muitos reinos e foi trazendo mulheres desses reinos, e essas mulheres traziam os costumes dessas nações que elas vinham e começaram a ensinar a Salomão aqueles costumes. Salomão começou a fazer templos e altares para adorar aqueles deuses dentro do local sagrado. E aquilo dali foi o motivo pelo qual Deus causou a divisão novamente do reino. Chegou um profeta Salomão e disse: olha, você se afastou de Deus, Deus vai rasgar o reino da sua mão e vai dar a outra pessoa. Ele não vai rasgar o reino ainda enquanto você estiver vivo, por amor de Davi. Mas quando você morrer, seu filho assumir o trono, Deus vai separar novamente as nações. E foi o que aconteceu quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. Então levantou-se um adversário chamado Jeroboão, né? Foi feita uma reunião para que o povo fosse conversar com Roboão, pedir que Roboão tratasse bem o povo. E Roboão disse: não, eu vou tratar vocês pior do que meu pai. Aí o pessoal disse: pois negativo da gente ficar com você, mas vamos sair para outro canto. Aí saíram para outro lugar, elegeram Jeroboão para ser o rei de Israel. E Roboão ficou sendo rei de Judá. Na parte de Judá, o reinado continuou seguindo a sequência dos filhos de Davi, entendeu? Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa. Aí veio aquela sequência de reis: Ezequias, Josafá, até que terminou o último, foi Joaquim. Todos esses reis de Judá, eles vinham de uma dinastia, de uma só família. Mas já o reino de Israel, quando ele foi organizado por Jeroboão, e desde Jeroboão ele nunca teve uma dinastia que seguisse. Até que chegou um rei chamado Onri. A casa de Onri, O-N-R-I, foi o pai de Acabe. Ele foi que teve uma dinastia até mais ou menos um pouco longa. 2 ou 3 filhos dele que conseguiram se manter no trono. Acabe foi filho de Onri. Onri, ele fez aliança com os pagãos. Ele fez aliança com a região de Tiro e Sidom. Sidônios. Os sidônios eles adoravam Baal. E o rei de Tiro e Sidom tinha uma filha chamada Jezabel. Aí Onri pegou Acabe, que era seu filho, fez aliança com o rei dos sidônios e casou Acabe com Jezabel. Onri morreu, Acabe se tornou o rei depois dele em Israel, e Jezabel veio junto com Acabe, assumiu o reino de Israel. E aí foi que deu início um dos piores, se não o pior reino que já existiu ali em Israel. O reino de Acabe e Jezabel. Quem era Jezabel? Feiticeira, catimbozeira, fofoqueira. O que é que tem mais? Maconheira, cachaceira. Tudo que não preste. Jezabel era a representação de tudo que não preste numa pessoa. E Acabe foi e casou com ela. Acabe disse: não, eu vou trazer ela para cá, que ela vai vir para a igreja. Muitas pessoas pensam, né? Vou trazer essa mulher para a igreja aqui, que ela vai ser uma cristã. Mas aconteceu o contrário. Jezabel, veja aí o que está escrito aí no capítulo, logo aí nessa mesma página que estava aberta aí. Capítulo 21, verso 25. 1 Reis 21, 25. Diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ele diz: Jezabel, Acabe, ele poderia ter até um certo potencial, mas Jezabel instigava ele só para fazer o mal. Aí a gente vê, irmãos, o conflito familiar. A irmã White, ela fala sobre isso. Muitas vezes, quando a pessoa se une com pessoas erradas, ali arruína a vida da pessoa. Foi o que aconteceu com Acabe.
casou com a pessoa errada, Jezabel, arruinou a vida dele, arruinou a vida de toda a nação. Porque Jezabel estava sempre instigando Acabe para fazer o mal. E Acabe também não era uma pessoa dessas boas, não. Mas Jezabel tornava ele pior ainda. Teve um episódio na Bíblia em que Acabe chegou para o seu palácio e ele viu que ao lado do seu palácio tinha um terreno bom, né? Aí ele queria comprar aquele terreno. E ele chamou o dono do terreno chamava-se Nabote. Aí ele disse: me venda esse terreno porque eu quero fazer uma área de lazer aqui para mim. Aí Nabote disse: ai de mim de vender a herança dos meus pais. Naquela época em Israel, Moisés deixou escrito que cada família devia ficar com a sua herança, não deveria vender a sua herança, deveria passar por gerações, entendeu? O filho para o filho, não poderia vender. Só que eram poucas pessoas que levavam a sério essa lei. A maioria das pessoas não dava importância a essa lei. Mas quem era que dava importância a essa lei? Os fiéis, entendeu? Pessoas que eram fiéis à lei de Deus, à lei de Moisés, eles procuravam levar em consideração essa lei. Nabote era um desses fiéis. Ele disse: sai de mim, me vender a herança dos meus pais. Se eu pudesse eu lhe dava, mas a herança dos meus pais eu não posso, eu tenho que deixar para os meus filhos, porque foi um mandamento do Senhor que ele deixou. E quem disse que Acabe ficou feliz com aquilo? Disse que Acabe ficou chateado. Aí chegou em casa chateado. Aí Jezabel percebeu que ele estava chateado. Disse: o que é que está acontecendo que você está com essa cara? Disse: não, porque eu queria comprar o terreno do rapaz e ele não vendeu. Gente, e quem é o rei aqui? A Jezabel foi dizendo para ele, né? E quem é o rei aqui? Você é o que aqui? Me dê esse seu anel aí, porque eu vou mandar aqui fazer um negócio, resolver esse problema seu agora. Ele pegou o anel de Acabe, tirou do dedo dele. Aí fez uma lei dizendo que era para os homens daquele lugar pegar Nabote, trazer ele para a praça e chamar duas testemunhas falsas, que ela ia pagar as testemunhas. E essas duas testemunhas iam dizer que Nabote conspirou contra o rei e contra Deus. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Como é que um homem não respeita o rei? Jezabel fez esse plano, né? Aí pegou o anel de Acabe, selou e mandou a carta para o pessoal daquela cidade lá, onde ficava o palácio de Acabe. Pegaram Nabote, trouxeram para a praça e fizeram do jeito que ela disse. Duas testemunhas falsas blasfemaram, disseram, mentiram, né? Disseram que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E Nabote deveria ser apedrejado. Apedrejaram Nabote. Em Israel havia uma escritura. No lugar havia uma lei, né? No lugar onde não existe dono, é propriedade do rei. Aí era: Nabote morreu, agora você é o proprietário da vinha de Nabote, do terreno de Nabote. Tá vendo aí? É assim que deve fazer. E você não é o rei, por que você não fez isso? Era desse jeito que Jezabel fazia, né? Aí diz que Acabe subiu no seu carro e foi se apropriar do terreno de Nabote. E ele foi bem alegre ali, sorridente, disse: agora eu vou me apropriar da terra. No meio do caminho apareceu o intermediário. Quem era? Elias. Se interpôs no meio do caminho de Acabe. Elias, irmãos, era um profeta de Deus, mas era um profeta que ele tinha que realizar uma obra meio cruel, uma obra desagradável. Ele chegou para Acabe assim e disse: Acabe, para aí esse carro. Disse: o que? Disse: é assim que você fez. Matou o homem e agora vai tomar o terreno do homem. Aí Acabe ficou sem saber o que responder. Isso pode ficar certo que você vai se apropriar do terreno do homem, mas no mesmo lugar que lamber o sangue dele, vão lamber o seu. Elias disse a ele desse jeito, né? Aí ele disse assim: eu não terminei ainda não. Dos seus filhos, aqueles que morrer na cidade, os cachorros vão comer, e os que morrer no campo, os urubus vão comer. Aí imaginou que tinha coragem de repreender alguém assim? Aí disse que Acabe foi se apropriar da terra, mas o sorriso dele já não estava mais no rosto, não. Ele ficou chateado com aquela palavra de Elias, né? Porque Elias falou a verdade para ele, e Elias condenou o que ele estava fazendo. Mas quem disse que Acabe parava de fazer o mal? Assim como Onre, o pai dele, fez aliança com os sidônios e fez com que Jezabel entrasse no reino ali para acabar com o reino, né?
Foi o objetivo que ela veio para Israel, foi para acabar com o rei. E Jezabel também envenenou Acabe para fazer aliança com quem? Com o reino de Judá, que era o reino da dinastia de Davi. Nessa época quem estava sendo rei era Josafá, um rei fiel a Deus, um rei que era, a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Davi, e andou nos caminhos de Davi. A Jezabel fez com Acabe assim, olha, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer aliança com Josafá. Naquela época as alianças sempre eram seladas com o quê? Com um casamento. E era exatamente isso. O filho de Acabe casou com a filha de Josafá. E eles começaram a fazer aliança. Aí Acabe chamou Josafá para fazer uma reunião, uma confraternização no seu reinado, né? Aí colocou 2 tronos. Mandou Josafá sentar num e ele sentou no outro. Aí chamou uma assembleia. Aí tinha Jezabel, aí disse que tinha 400 ou era 450 profetas de Baal. Era aqueles profetas animados, eles ficavam dançando, pulando e ficavam fazendo todo tipo de animação ali no salão, né? Vocês vão fazer aliança comigo, você vai ser meu parceiro. E como é que a gente faz? E estavam planejando, né? Fazer o casamento dos dois. E Acasias era o filho de Acabe. Aí queria pegar o filho, ou era a filha de Josafá, para casar com o filho de Jezabel. Aí pronto, aí envenenar os 2 reinos com a mesma idolatria que Jezabel tinha implantado ali e implantar também em Judá. Quer dizer, era um negócio diabólico. Josafá chamou Acabe e disse, mas como é isso? Isso aí, vamos sair à guerra. Vamos sair à guerra. Tem aqui tantas cidades aqui que pertencem a nós, mas foi tomada pelo inimigo. Eu quero que você vá comigo para a gente retomar essas cidades. É exatamente esse lugar aqui onde houve essa batalha, né? Ramote. E Josafá disse, mas a gente vai para a guerra, mas como é que a gente vai? Ele disse, não, vai eu e você junto. Aí Josafá disse, vamos consultar primeiro a Deus. Olha, observe que a dinastia de Davi, ela sempre tinha isso em mente. Toda vez que ia fazer alguma coisa, vamos consultar a Deus. Vamos saber a vontade de Deus. Aí Acabe disse, nós consulta agora. Aí chamou a filha de profeta de Baal. 450 profetas. Aí perguntou, nós vamos sair para essa guerra, o Senhor aprova? Deus aprova essa batalha que a gente vai? Aí os profetas, já está aprovado, já está ganho. Já ganhou. Aí começaram a dançar e começaram a cantar. E a gente já vai cantar aqui porque a sua vitória já está certa. Tá tranquilo, tá preparado, tá, né? Aquele rap, aquele funk, tá tranquilo, tá sossegado. Porque eles gostavam de fazer esses labacé mesmo, aqueles profetas. E Josafá viu aquilo, irmão, da guia. Josafá viu aquilo, aquela animação daqueles profetas. Aí disse, mas Acabe, aqui não tem algum profeta de Deus, não? Porque ele sabia que aqueles profetas, os andrajos dele, pela postura deles, não eram profetas de Deus. Eram profetas de Baal. Aí se Acabe, aqui não tem nenhum profeta de Deus, de Senhor, de Yahvé, para a gente consultar, só tem esses aí. Aí Acabe foi e ficou chateado nessa hora. Ele disse, não, de ter tem, mas eu nunca chamo ele porque ele só fala contra mim. Mas como assim? Ele disse, é um rapaz que tem aí, e toda vez que eu chamo ele, rapaz, ele estraga a festa. Estraga a festa, porque ele só vem me agravando. É isso não, aí disse que Josafá disse, não, mas não diga isso não. Não diga isso não, chame ele porque eu quero consultar ele e saber. Aí mandaram chamar o profeta, era o profeta Micaías, um homem de Deus. Morava lá próximo, né, de Samaria. E disse que esse profeta Micaías, ele já tinha passado a noite inteira sonhando com tudo o que ia acontecer. É interessante, irmãos, a palavra de Deus, a maneira como Deus age. O profeta Micaías já tinha passado a noite inteira sonhando em tudo que ia acontecer. Ele viu Acabe e ele teve uma visão, o profeta Micaías teve uma visão do céu. E no céu, Micaías viu Deus, e viu os anjos de Deus, e viu
os anjos maus. E nessa reunião que estava tendo no céu, Deus estava ponderando a questão de Acabe. Acabe vai se perder. Acabe vai morrer. Como é que ele vai morrer? Aí disse que um anjo dizia, ele vai morrer assim, outro dizia, ele vai morrer assim. E Micaías vendo tudo isso no sonho, em visão. Aí Deus disse, não, mas como é mesmo que ele vai morrer? Aí disse que levantou-se um anjo, um espírito, diante de Deus, e disse, já sei, Deus, como Acabe vai morrer. Como é? E se eu vou sair daqui, da tua presença, e vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas que ele tem lá. Porque ele acredita nos profetas. E quando eu mentir, eu vou dizer a ele que vai para a guerra, ele vai para a guerra, ele vai morrer. Aí Deus disse, pois você vai fazer isso e vai conseguir. E tudo isso foi revelado a Micaías de noite, um sonho. Foi revelado a Micaías também a visão do campo de batalha, quando todos estavam em luta. E ele viu na hora que uma pessoa tocou a trombeta e disse, acabou a guerra, vão todos para sua casa porque o rei morreu. Micaías escutou tudo isso e viu tudo isso. Quando foi, logo cedo, quando ele acordou, chegou o mensageiro de Acabe, mandando chamar ele para consultar. E os dois mensageiros eram dois oficiais que Acabe tinha mandado para chamar Micaías, e eles já vinham com uma mensagem no seguinte sentido, assim, Micaías, é o seguinte, está tendo uma festa lá bonita, todo mundo está animado, não vai estragar o negócio não. Vê se você fala alguma coisa boa, porque está todo mundo lá contente. Quer dizer, os oficiais de Acabe já vinham com essa intenção. Aí Micaías disse, não tem problema, eu vou dizer o que Deus mandar. Aí trouxeram Micaías, colocaram lá no meio do salão. Aí Acabe foi e disse, Micaías, nós mandamos lhe chamar aqui porque nós vamos sair para a guerra e nós queremos saber se Deus aprova, se a gente vai ser bem sucedido nessa guerra. Aí Micaías disse, pode ir que tá ganho. Pode ir que já venceu. Aí só que Acabe percebeu que Micaías estava falando com medo. Entendeu? Porque os dois homens disseram a ele que não estragasse a festa. Aí Acabe percebeu que ele não estava dizendo a verdade, ele estava dizendo aquilo porque ele estava com medo de estragar a festa. Aí foi, Acabe fez ele jurar. Ele disse, Micaías, eu lhe conjuro por Deus de Israel, que você fale a verdade e não minta. Aí nessa hora, Micaías era um profeta de Deus, não podia mentir. Ele disse, eu vou lhe dizer a verdade, eu vi todo o exército de Israel espalhado, como se não tivesse mais nenhum líder. E vi na hora que uma pessoa disse assim, corre Israel, cada um para sua casa, porque esse povo é um povo que não tem pastor. E eu vi também o céu aberto, e ali uma reunião, e diversos espíritos diante de Deus. Um espírito saiu e disse que ia ser espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas aqui, para lhe enganar, para você ir à guerra e você morrer. Aí disse que Acabe olhou para Josafá assim, aí disse, eu não falei? Eu não acabei de dizer a tu que o homem só fala contra mim? Aí disse que Acabe se sentou e disse, está vendo aí? Eu falei que o homem não tem nada, coisa boa nenhuma para dizer a meu respeito. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Você, no lugar de Josafá, ali, ouvindo o que o profeta de Deus falou, você iria à guerra com Acabe? Você iria? Quer dizer, você está vendo bem a história. Josafá mandou chamar o homem para consultar. O profeta veio. O profeta deu aquele relatório dizendo que não ia dar certo. Aí eu pergunto, você iria? Aí eu pergunto a vocês, Josafá foi? O que vocês acham? Josafá foi para a guerra com Acabe? Foi. E você acabou de ler comigo a história dizendo que Acabe pegou ele e mandou vestir as vestes reais e mandou sentar no seu carro e foi pro meio do combate. Vocês lembram que a gente leu essa história? Primeira passagem. E disse que o inimigo veio atacar quem? Josafá. Mas quando viram que não era Acabe, desistiram de atacar Josafá. Por quê? Porque aquela guerra era uma estratégia de Acabe para matar Josafá. Porque Josafá morria, ele tomava conta dos dois reis, entendeu? Era uma estratégia que ele tinha bolado. Ele disse, você pode observar, a gente leu a história aqui da morte de Acabe. Diz que ele se disfarçou de soldado, vestiu uma armadura de soldado, entrou no meio do exército para não ser visto e pegou Josafá, colocou num trono
e colocou no meio da batalha. Porque ele sabia que o inimigo só queria matar quem? O rei. Foi exatamente o que a gente acabou de ler ali que falava. Disse, não atire contra pequeno nem contra grande, somente contra o rei de Israel. Acabe sabia daquilo e ele disse, olha, eu vou acabar com Josafá nessa batalha. E é interessante, irmãos, porque Josafá teve a mensagem do profeta que aquele negócio não ia dar certo e foi enganado por Acabe e mesmo assim ainda foi para aquela batalha. E agora eu fico pensando, irmãos, por que Josafá foi para aquela batalha? Daqui a pouco eu volto para esse ponto. Eu vou concluir com o fechamento da história. Porque diz que eles atacaram Josafá, mas perceberam que não era Acabe. Não é o rei de Israel. Aí diz que eles lançaram tipo uma flecha ou foi uma lança e diz que ele gritou. No que ele gritou, Deus livrou ele. Quer dizer, a misericórdia de Deus é muito grande. Deus livrou ele. Livrou Josafá. Aí logo depois diz que foi tirado ele dali, né? Escapou. Aí diz que um soldado do exército inimigo, veja só como é interessante isso, pegou o seu arco e entesou. O que é entesar o arco? Pegou a corda do arco, o arco e flecha, né? Entesou é puxar o máximo aqui, ó. Aí diz que ele mirou em Acabe, não foi isso? Vocês prestaram atenção? Vai ser o jeito que a gente volta lá, que parece que vocês não perceberam isso daí. Olha, em 1 Reis 22, o verso 34. 1 Reis 22, 34. Diz assim, então um homem entesou o arco e atirou como? Atirou ao acaso. O que é atirar ao acaso? Atirou para cima. Ele atirou para cima. Ele não sabia em quem estava atirando. E a flecha foi para onde? Veja bem. E feriu quem? O rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Que rei era esse? Era Acabe. Acabe se disfarçou entre o exército, porque ele disse assim consigo, aquele profeta não vai ver eu morto não. Ele disse que eu ia morrer, mas eu não vou morrer não. Eu vou ficar aqui no meio do exército e ninguém vai me matar aqui, porque ninguém sabe nem que eu estou aqui. E ele colocou mais uma armadura, porque essa armadura era intransponível para a flecha. Se a flecha batesse na armadura, ela não penetrava. Mas disse que o homem atirou ao acaso, a flecha saiu voando e atingiu Acabe aonde? Entre as juntas da armadura. Você não acabou de ler aí comigo? Numa parte entre a armadura pegava com a outra, era uma brecha que tinha. A flecha veio por acaso, será que foi por acaso? E atingiu Acabe exatamente no lugar onde não devia atingir. Numa brecha que tinha. E só foi preciso uma flecha. Diz que antes de Acabe sair para aquela guerra, ele mandou prender a Micaías. Mandou prender Micaías e segura esse homem aí com pouco água e pouco pão até que eu volte em paz da guerra. Aí disse que Micaías disse, se você voltar em paz da guerra, é um sinal de que Deus não falou por mim. E diz que logo depois, diz aqui, que diz que tocaram a trombeta, o rei está morto, aí trouxeram ele dentro do carro, diz que o sangue escorrendo. Aí diz que lá vem, estava Micaías lá olhando e lá vinha a carruagem com o rei morto. Aí pegaram o rei e lavaram no mesmo lugar onde tinham matado Nabote. Aí logo depois diz que os cães vieram e lamberam o sangue do rei. E diz que aquilo foi em cumprimento à palavra do Senhor, que tinha sido uma profecia de Elias. Daquela maneira foi morto o rei Acabe. E é interessante, irmãos, como a palavra de Deus, a profecia de Deus não erra, não falha. Deus, ele conseguiu salvar, privar da morte, Josafá. Mesmo Josafá sendo desobediente a Deus. Porque Josafá viu claramente ali o profeta dizendo para ele que não ia dar certo aquilo ali. E ainda assim Josafá foi. E agora eu quero chegar ao ponto final aqui da minha palavra. Por que Josafá foi?
sabendo que aquilo ali não era abençoado por Deus. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu e você fazendo as coisas sabendo que não dá certo. Quem somos eu e você, muitas vezes, que não faz a mesma coisa? Você sabe que o negócio não tem futuro e vai lá e faz. Chega uma pessoa e diz: olha, fulano, isso aí não dá certo não. Aí diz: não, mas eu vou lá, qualquer coisa eu dou um jeito. Aí você vai lá e quebra a cara e volta, que nem Josafá. Josafá, meus irmãos, ele escapou fedendo. As pessoas costumam dizer, né? Porque a misericórdia de Deus é grande. O livro de Provérbios, ele diz assim: olha, os sábios, ele vê o mal e se desvia, mas um ingênuo, ele vai adiante e cai. Passa adiante. Os simples, ele passa adiante e cai. E isso ocorre exatamente pela incoerência, irmãos, que muitos de nós vivemos. Incoerência é isso. A gente sabe uma coisa e a gente não faz, não segue aqui. Eu contei para vocês aqui outro dia a história daquela mulher, né, que o pastor Amin Rondô contou a história. Um programa de rádio que tinha nos Estados Unidos, que é uma mulher, é muito famosa essa mulher no programa de rádio, que ela fica dando conselho às pessoas pelo telefone, né? As pessoas ligam para ela na rádio e ela fica dando conselho, é isso e isso. Não, meu marido é assim, assim, assim. Ela diz: pronto, depois você deve fazer tal e tal com seu marido, assim, assim. Não, porque eu estou sentindo isso e isso. Aí a mulher fica dando conselho pelo rádio, e esse é um programa de grande audiência nos Estados Unidos, né? Aí disse que o pastor Amin Rodô, ele contou que estava escutando esse programa, de repente uma mulher ligou, aí disse que isso, não, disse que a mulher falou: não, é porque eu assisto muito, escuto muito seu programa. A mulher ligando para a rádio e falando para a mulher, né? Escuto muito seu programa. Eu tenho todos os seus livros aqui em casa. Eu tenho todos os seus DVDs aqui em casa. Eu tenho um bocado de material seu aqui que eu sempre acompanho. Eu gosto muito e escuto todos os dias os seus programas. Mas eu queria que você me respondesse uma pergunta. Diz: o que? Ele disse: não, é porque eu casei com um homem e o homem não é muito certo. Porque eu vi que ele dava errado. Era um homem que era violento, batia na mãe. E era um homem que imoral, só queria viver vivendo imoralidade. Mas ele disse: não, eu vou casar com ele assim mesmo, porque eu vou trazer ele para a igreja e ele vai melhorar. Aí só que agora ele começou a querer bater em mim e só quer viver de filme moral, assistindo essas coisas. E é um homem que está me prejudicando. Eu queria que conselho você me dá? O que é que eu devo fazer com esse homem? Aí disse: não. Aí disse que a mulher disse: não, faça o seguinte. Você disse que tem aí todos os meus livros, meus CDs, meus DVDs, tem tudo aqui seu. Disse: pronto, eu vou fazer o seguinte: pega uma caixa de papelão, que você tem aí, pronto, aí vai botando tudo meu que tem aí dentro e vai jogando dentro da caixa. Aí disse: mas como assim? Vai pegando que eu lhe digo daqui a pouco. Aí você pega esse livro aqui meu, pronto, aí joga dentro da caixa. CD, DVD, eu boto dentro da caixa. E agora? Vai encher a caixa do seu material. Pronto, agora leva lá para o final do muro, bote álcool e toque fogo. Mas por que eu vou queimar o seu material? Você vai queimar simplesmente porque ele não serve para nada aí na sua casa. Qual é a autoridade que eles têm aí? Porque tudo que eu falo aqui na rádio, tudo aquilo que eu falo nos livros, tudo aquilo que eu falo nos vídeos, nos DVD, nos CD, tudo que eu falo é para orientar as pessoas a fazer o certo, e você, sabendo disso, fez o errado. Então, é inútil você ter isso aí na sua casa. Pode queimar, toque fogo. Pronto, esse é o conselho que eu tenho para lhe dar. E é exatamente assim, irmãos, conosco. Quer dizer, de que adiantou aquele profeta ter vindo ali para falar para Josafá se ele não seguiu o conselho? Pois é, e não tem como você fugir daquela realidade. Para concluir aqui, irmãos, eu quero associar a mensagem de Micaías com a mensagem de Ellen White. Porque da mesma maneira que as pessoas rejeitaram a mensagem de Micaías, e que o próprio Josafá desconsiderou a mensagem de Micaías, hoje em dia as pessoas desconsideram, desrespeitam, desatendem os conselhos de Ellen White. E o resultado é um só. É o mesmo. Quando você deixa de seguir as orientações de Deus,
o resultado vai ser prejuízo para mim e para você. Muitas pessoas acham difíceis os conselhos do Espírito de Profecia e eles preferem nem ler, nem estudar aquilo dali. Porque, não, se eu ficar sabendo disso vai ser pior, porque eu vou ter que seguir, eu não quero seguir isso daí, não. Mas você sabendo ou não sabendo, as consequências é uma só. E eu não me refiro apenas aos conselhos dela, porque os conselhos dela são coisas muito até radicais para nós hoje, né? Mas os próprios conselhos da Bíblia, porque a Bíblia também nos diz coisas que são desafios para nós. Jesus Cristo falou assim: aquele que quiser me seguir, quiser me servir, siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la novamente. A conclusão dessa mensagem que eu quero transmitir para vocês é exatamente que eu e você, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter coerência entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz. Quando a gente pratica aquilo que a gente crê, então nós somos bem-sucedidos. Mas quando nós não praticamos, nós precisamos muito da misericórdia de Deus, como Josafá precisou. E se a gente for tão rebelde quanto Acabe, talvez essa misericórdia nem alcance, nem seja suficiente. Você veja o fim que Acabe teve. Um homem perdeu, foi destruído. Tudo aquilo que Elias falou dele se cumpriu. Todos os filhos de Acabe foram mortos em Samaria, e diz que pegaram a cabeça deles e colocaram num saco e jogaram. Os filhos de Acabe. Parece que eram mais de 30 filhos que ele tinha. E esse foi o fim dele, como a gente viu aqui na história. Queria enganar até Deus, o profeta de Deus, por causa da feitiçaria de Jezabel. E Josafá é um exemplo para nós, que buscamos a Deus, servimos a Deus, e precisamos seguir a orientação de Deus, como ela está nos dizendo. Amém? E Deus nos abençoe.